Se você está aí pensando em comprar ou sonha em fazer a sua primeira viagem de cruzeiro, esse vídeo é para você. Uma das primeiras grandes dúvidas que surgem é por onde que você compra, por onde começar, onde que eu devo pesquisar, o que é que eu compro, o que é que eu não compro, o que está incluso, como que é esse processo todo para eu fazer uma viagem de cruzeiro assim, perfeita, sem erros. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai realizar essa sua primeira compra. Daqui você vai sair sabendo de tudo, tintim por tintim. Já aviso que o vídeo vai ser longo, hein? Simbora! Fala, viajantes, bem-vindos de volta ao meu canal. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Tailan. E por aqui eu compartilho todas as minhas dicas acerca de planejamento e execução de viagens. Então, já se inscreve no canal e seja muito bem-vindo. A gente pensa que comprar um cruzeiro assim é uma coisa de outro mundo. Pelo menos eu pensava, né? Quando eu me planejei pela primeira vez, de não, assim, eu acho que eu vou fazer um cruzeiro pela primeira vez, eu imaginava que seria uma coisa assim de outro mundo, mas nem é tão complicado assim. E nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo para você realizar a sua compra com segurança, sem nenhum tipo de erro, para você não ter nenhum tipo de surpresa quando você começar a sua viagem, né? Essa viagem assim que a gente acha, né, ó. É maravilhosa, sem dúvida, eu me apaixonei e eu acredito que você vai se apaixonar também. Mas a primeira coisa que você tem que levar em consideração, antes de a gente iniciar o passo a passo realmente, você estimular um valor para um teto de gastos, tá? Você vai ver cruzeiros por aí de diversos preços, de diversos valores, e esse valor ele vai ter que caber no orçamento que você tivesse planejado. Já tem vídeo aqui no canal sobre quanto que custa mais ou menos os cruzeiros que eu já realizei, os custos deles, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição e também o card aqui em cima. Então você vai lá depois conferir para você ter uma noção de mais ou menos quanto que você precisa guardar o seu dinheiro para você poder fazer essa compra, tá certo? Então depois você vai lá e dá uma conferida. Eu organizei esse vídeo em 3 blocos para facilitar mais ou menos o nosso entendimento, né? Então o primeiro bloco ele vai ser direcionado para antes da compra, o que é que você precisa se organizar, o que é que você precisa planejar e onde que você deve comprar. Esse processo todo de antes da compra eu vou chamar de bloco 1. Durante a compra, de bloco 2. E após a compra a gente também tem que fazer algumas coisinhas e eu vou chamar de bloco 3. Então o vídeo todo ele vai ser dividido nesses 3 blocos, antes da compra, durante a compra e o pós-compra. Então fica ligado. Então vamos lá? Começando no primeiro bloco, né? Antes da compra, o que é que você precisa se atentar? O primeiro ponto é você definir uma época que você vai viajar. Os cruzeiros, principalmente no Brasil, eles não acontecem durante o ano todo, então você não pode simplesmente decidir, vou viajar em tal data. Não, os cruzeiros eles acontecem por temporada. Isso acontece devido à temporada de verão que acontece na Europa. E quando o verão se encerra, inicia-se o inverno na Europa, os cruzeiros partem em direção à América do Sul para fazer a temporada da América do Sul. Então a temporada de cruzeiro no Brasil, que vai ali pela América do Sul, Argentina, Uruguai, ela acontece de finalzinho de outubro até início de abril. Então esse já é o primeiro ponto que você tem que se atentar. Você só pode realizar um cruzeiro ali pelo Brasil durante esses meses, tá bom? O segundo ponto é que você vai definir uma cidade para embarcar nesse cruzeiro. Não são todas as cidades que há embarque e desembarque nessas viagens de cruzeiro. Os principais portos no Brasil é o Porto de Santos e o Porto no Rio de Janeiro. Mas acontece que o cruzeiro ele passa por outras cidades e você acaba que pode embarcar e desembarcar nessas outras cidades também, como Maceió, Salvador, Itajaí, entre outras. Então você precisa definir uma cidade para você embarcar. Geralmente, a mesma cidade que você embarca é a cidade que você desembarca, mas existem alguns cruzeiros que você pode embarcar em uma cidade, um cruzeiro de 4 dias, por exemplo, e você ter que desembarcar em outra cidade diferente, tá? Mas quem vai escolher é você, quem vai definir é você. Mas normalmente, no geral, você embarca e desembarca na mesma cidade. O terceiro ponto é você vai definir a quantidade de dias que você vai viajar. Tudo isso baseado naquele teto de gasto que você já estipulou, que você já planejou, né? Então existem cruzeiros de 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 15 dias. Existem cruzeiros aí que duram até
o ano todo, não especificamente no Brasil, né? Mas você precisa definir uma quantidade de dias, né? Eu indico uma média ali de 5 a 7 dias ou até 10 dias, que é uma ideia bacana de você fazer um bom roteiro e conhecer também tudo que o navio tem a oferecer, porque eles são enormes, né? Isso a gente já sabe. Ponto número 4, você vai definir a empresa que você vai realizar o cruzeiro. Isso vai ter vários pontos, né? Você pode pesquisar pelo preço, você pode pesquisar pela companhia que tem melhor reputação, você pode pesquisar pela companhia que vai oferecer determinada atração, porque existem também cruzeiros temáticos, né, com festas de artistas específicos e tal. Então você vai definir essa empresa que vai fazer. No Brasil, as principais empresas são a MSC Cruzeiros e a Costa Cruzeiros, tá? Mas na Europa, ali pelo Caribe, na América Central, são diversas empresas que atuam, então você precisa dar uma pesquisada e saber quais são essas empresas que atuam e se é bom, se não é, como que elas funcionam, quanto que custa, etc. Da mesma forma que tem companhias aéreas e você pesquisa pelas companhias aéreas, você vai precisar também pesquisar pela companhia do cruzeiro. Definido a empresa, você vai escolher o navio. Lembrando que esses dois pontos, esse ponto número 4, que é definir a empresa, e o ponto número 5, que é definir o navio, não necessariamente precisa ser nessa ordem. O navio é como se fosse o carro que você está comprando, tá? Então, você vai pesquisar pelo navio, qual a rota que esse navio vai fazer, o que o navio tem a oferecer, se são as festas, se são as piscinas. E geralmente as empresas no Brasil, elas trazem para a temporada em torno de 3, 4 até 5 navios por companhia, tá? Então também é um ponto que você tem que definir. Então pesquise a estrutura do navio, pesquise os tipos de restaurante, pesquise as cidades que o navio vai passar, o roteiro, pesquise como que são as cabines, se você se identifica ou não. Então tudo isso você vai ter que definir nesse ponto aqui antes de realizar a compra. Então fechamos o primeiro bloco, escreva aí no papelzinho tudo que você definiu e aí a gente parte para o segundo bloco, que é o processo de compra. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá? Se está te ajudando realmente, então deixa aí um comentário, se tiver qualquer dúvida, pergunta, que a gente vai ajudar com toda certeza. Então, vamos lá, processo de compra. O primeiro ponto é você entender por onde que você vai comprar esse cruzeiro. E existem algumas formas. A principal delas é por meio de agência de viagens, tá? Então as agências de viagens, as grandes agências de viagem, elas fazem vendas de pacotes de cruzeiro, que normalmente contém a passagem aérea e o cruzeiro em si, mas também você pode comprar separado só a viagem de cruzeiro. Por que a passagem aérea? Porque a maioria dos cruzeiros eles saem de São Paulo ou do Rio e o Brasil é imenso, então você precisa se deslocar até essas cidades para poder embarcar no navio. Essas empresas, essas agências de viagem, elas já fazem um pacote conjunto de passagem aérea até hospedagem no caso e a viagem de cruzeiro em si. Então, essa é uma das formas de você comprar. A segunda forma é por meio de consultoria de viagem, né? Existem alguns consultores de viagem, inclusive se você estiver procurando esse serviço, eu também ofereço, vou deixar o link aqui na descrição, que normalmente a gente faz um guia para você, a gente faz todo o processo de compra, a gente pesquisa junto, a gente calcula junto e a gente define a viagem, praticamente tudo para você, você só recebe a viagem pronta. Então é basicamente o serviço da agência de viagem, só que de uma forma mais personalizada, mais aqui no Face a Face. Então essa é a segunda forma, existem diversos consultores de viagem aí pelo Brasil que fazem esse tipo de serviço e eu sou um deles. E a terceira e última forma, que é a que eu vou te ensinar aqui, é por meio dos sites das companhias de cruzeiro. É uma forma que muitos viajantes ainda não fazem, mas que às vezes pode sair até um pouco mais barato. Porém, você precisa ter ali a paciência, a calma, a tranquilidade e a responsabilidade de entender o que você está comprando, tá? Então é o que eu vou te mostrar agora. E aí, eu vou compartilhar aí com vocês a tela do meu computador para eu explicar esse processozinho. Então, o primeiro ponto, como você já viu lá, é escolher qual a forma que melhor cabe aí no seu financeiro de como comprar esse cruzeiro. Se é por agência de viagem, se é por consultoria de viagem ou se é você mesmo que vai fazer. Eu vou mostrar aqui, vou ensinar para vocês você mesmo realizando essa compra, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você vai abrir os sites da companhia. Então, eu já estou aqui no site da MSC Cruzeiro. Eu vou fazer todo o processo aqui no site da MSC, mas você pode fazer também lá na Costa Cruzeiro para você comparar. É a mesma coisa, é o mesmo esquema, não vai modificar absolutamente nada. É só para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui ó, nesse lugar de destino, e aí você vai selecionar qual cruzeiro que você quer fazer, aonde que você vai querer fazer esse cruzeiro, né? A gente vai colocar aqui no Brasil, então é América do Sul, porque os cruzeiros
que vão para o Brasil, eles fazem essa rota interna no Brasil, mas eles também vão para outros países da América do Sul. Tá? Então a gente vai clicar aqui em América do Sul. Você vai selecionar a data, como a gente já fez um planejamento lá no bloco 1, né, de definir qual é a cidade, qual é a data que você vai querer o cruzeiro. Então eu vou colocar aqui no mês de março, tá bom? No mês de março de 2024. Não vou colocar 2025 não, vou colocar março de 2024. E eu vou definir como a cidade de embarque o Rio de Janeiro, tá bom? Ó, aqui tem alguns portos já, você já consegue ver quais são os portos de embarque e desembarque que tem para esse período, né? Então tem Rio de Janeiro, São Paulo, Itajaí, que é lá em Santa Catarina, Salvador, Maceió, Paranaguá, se eu não me engano é Santa Catarina também, Rio de Janeiro, Salvador e Santos, São Paulo. Então eu vou colocar no Rio, tá? O embarque, e aí a gente vai clicar aqui em buscar. Pronto. Clicando em buscar, já vai aparecer todas as opções de navios. Para você entender um pouco, o navio ele funciona como se fosse um ônibus circular. Ele vai fazendo aquele roteiro de forma circular, né? Então ele vai parar na primeira cidade, na segunda cidade, na terceira cidade, na quarta cidade. Quando ele terminar a quarta cidade, ele volta para a primeira cidade. E é normalmente nessa primeira cidade que acontece o embarque e o desembarque. Nas outras cidades também acontece embarque e desembarque. Mas só para você visualizar que esse navio ele fica direto circulando, como mostra aqui nesse mapa. Ó. Por exemplo, esse roteiro aqui é de 3 noites. Então ele vai sair de Ilhabela, aliás, ele vai sair de Rio de Janeiro, vai para Ilhabela e volta para o Rio de Janeiro. Tá? Da mesma forma acontece no de 6 noites. Ó. Ele sai do Rio, vai para Salvador, depois Ilhéus, Búzios e Rio novamente. Então é sempre num formato circular, tá bom? Aqui a gente pode definir a quantidade de dias também, tá? Ó, no caso aqui a MSC é a quantidade de noites. Então de 1 a 5 noites, 6 a 7 noites ou de 8 mais noites. Eu vou colocar de 6 a 7 noites, tá? Eu vou aplicar esse filtro aqui, porque também foi uma coisa que a gente já definiu lá no início, não é mesmo? Então vamos ver aqui os cruzeiros que estão disponíveis para essas datas, saindo do Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro também, e de 6 noites. Aqui só apareceu uma opção, tá? Esse cruzeiro saindo do Rio, o porto de desembarque também é no Rio de Janeiro e vai fazer exatamente aquela rota, né? Ó, Rio de Janeiro, Salvador, Ilhéus e Búzios. Vamos colocar aqui mais noites. 8 noites para ver. Carregando. Nenhum resultado. Então vamos colocar menos. Menos noite. Pronto, ó, de 3 noites, 5 noites. Vamos ver um cruzeiro aqui. Gente, é porque talvez os cruzeiros já estejam quase todos vendidos, né? Deixa eu colocar aqui, mudar a cidade para Santos. Você pode também fazer esse teste, tá? Que eu estou fazendo aqui. Mudar a cidade de embarque para ver. Pode acontecer de estar com pouca opção, porque também já pode ter tudo vendido, né? Principalmente os cruzeiros que vão ali para Argentina, Paraguai, Uruguai. Aqui não aparece nenhum, então é porque já deve estar tudo vendido mesmo. Eu vou voltar lá para o Rio e vou colocar o de 8 noites, porque eu gostei daquele. Mas o processo é o mesmo, tá, gente? Você vai definir basicamente onde que vai sair o cruzeiro, a data e a quantidade de dias, tá? Então vamos pegar aquele de 8 noites. Aliás, era de 6 noites, né? 6 noites, saindo lá do... Ó, agora já apareceu mais. Como assim, Brasil? Ah, porque tá saindo de Santos. Pronto. Beleza, ó, aqui apareceu. Saindo de Santos, deixei saindo de Santos, ó. Saindo de Santos, aí ele vai para Montevidéu, no Uruguai, depois ele vai para Buenos Aires, depois ele vai para Punta del Este, no Uruguai novamente, e volta para Santos, tá? 7 noites. Aquele lá de 6 noites, né? Vamos escolher esse internacional, que eu gosto de internacional. Tem esse aqui do Nordeste também. Então você consegue visualizar todos os roteiros, tá? Então aqui mesmo, antes, no processo de compra, você consegue ver quais são as cidades que ele vai passar. Uma coisinha interessante é que você pode definir a data de embarque
diferentes no mês. Então, por exemplo, esse mesmo cruzeiro, ele sai no dia 2 de março, ele sai no dia 9 de março e ele sai no dia 16 de março. Porque como eu falei para vocês, ele fica circulando, como se fosse um ônibus circular mesmo. Então você pode ir na primeira semana de março, na segunda semana ou na terceira semana de março. Vamos escolher esse do Nordeste? E aí, a gente vai clicar aqui em mais detalhes, tá? Pronto, ó, a data mais barata é no dia 2 de março, você embarcando no dia 2 de março ou no dia 16 de março. Então a gente vai no mais barato. Ó, tem uma mais barata aqui, ó. 23 de março, olha aí, ó. Então vou selecionar essa data, tá? E selecionar o cruzeiro. Aqui, ó, ele já fala o que está incluso, que é uma coisa muito importante que você tem que ter atenção. Cabine, você já vai pagar pelo valor do seu quarto. Todas as refeições com o melhor da gastronomia internacional. Você já vai ter todas as refeições, exceto alguns restaurantes de especialidades que tem dentro do navio. Tá? Então, alguns restaurantes você não tem acesso, mas você tem alimentação o dia todo, todas as alimentações inclusas. Shows no teatro, estilo Broadway, atividades para toda a família e tripulação que fala português. É comum a gente ter muitos funcionários dos navios que são brasileiros, tá? Que falam português. Então a gente vai agora selecionar esse cruzeiro. A partir de agora a gente já definiu o cruzeiro, já definiu a data, já definiu o porto de embarque. A gente vai definir agora o que a gente vai ter dentro desse cruzeiro. Tá? Quais são as coisas extras que a gente tem que definir. E a primeira delas é com relação ao tipo de quarto. Dentro do navio existem vários tipos de cabines. E essas cabines elas variam conforme o tamanho, variam conforme a quantidade de pessoas, variam conforme o que ela está inclusa ou não, se tem banheira, se não tem, se tem vista para o mar, se não tem. Então tudo isso influencia no valor final. E é o que a gente vai escolher agora. Pronto, já abriu aqui, ó. E aqui ele dá... Olha só a diversidade de cabines, né? Existe a cabine interna, que é uma cabine que ela fica no meio do navio, não no sentido de para frente ou para trás, mas no sentido de do lado para o outro, sabe? No meio do navio porque ela não tem visão nenhuma para o oceano. Então ela é chamada de cabine interna. Existe a cabine externa com vista para o mar. Essa geralmente é uma cabine que só tem uma janelinha com vista. Existe a cabine com varanda, que aí você já tem uma porta, você já tem um espaço assim ao lado da sua cabine que tem uma cadeira, uma mesinha para você sentar e admirar a paisagem. Tem cabine chamada suíte, que já é uma cabine bem maior, e a MSC Yacht Club, que aqui no caso é como se fosse uma suíte de primeira classe do avião. Elas são situadas mais na frente do navio, elas têm acesso restrito, então é uma coisa mais assim como se fosse a primeira classe executiva de um avião. Tá? Vamos clicar aqui nelas para vocês conferirem. Por exemplo, cabine interna, eu vou selecionar aqui. Opa, já foi selecionado como compra. Não, mas eu vou clicar em ver detalhes. Deixa eu ver se aparece aqui alguma foto para vocês verem. Pronto, tá aqui a fotinha, ó. Essa é uma cabine interna, tá? Então você vê, ó, aqui na maquetezinha que ela não tem nenhum tipo de janela. É só a porta, aqui já é o banheiro e aqui a cama de casal, ó. Vamos ver aqui a com varanda para a gente comparar. Vamos ver se abre aqui a fotinha. Aqui a gente já percebe, enquanto a foto carrega, eu não sei porque a internet está tão lenta, que a gente tem diversos tipos de varanda, né? Então, ó, tem a varanda áurea, que ela tem 17 metros quadrados e ela é do 11º andar ao 13º. A varanda deluxe, que ela é 17 metros quadrados, mas ela já é do 8º ao 14º andar. A varanda deluxe com vista obstruída, né? Aqui já deve ter alguma coisa ali impedindo. 8º e 14º andares. E a varanda estúdio de uso individual. Olha, isso é muito interessante, porque alguns navios eles possuem cabine individual, tá? Para quem só quer viajar sozinho. 13º e 14º andar. Pronto, ó. Aqui a imagenzinha da varanda, da cabine com varanda, né? Ó, então já tem a cama, já tem um sofazinho. E tá vendo esse janelão aqui, ó? Isso aqui é uma porta. E aqui você tem um acessozinho com varanda. Você tem um espaço, né? Então é basicamente isso que vai alterar. Sala de estar com sofá, banheiro com chuveiro ou banheira, penteadeira, 2 camas de solteiro ou convertidas em camas de casal, TV interativa, telefone, conexão Wi-Fi, cofre minibar, alto-falante Bluetooth na cabine
e você vai definir entre essas 4 cabines aqui, porque a cabine com varanda ela vai modificar dependendo do andar, dependendo do tamanho dela, né? E tem até varanda aqui, estúdio individual, né? Que é para quem gosta de viajar sozinho, também tem essa opção. Alguns navios possuem essa opção, outros não. Nos outros navios você tem que comprar, se você quiser ficar sozinho na sua cabine, você tem que pagar por 2 passageiros. Então vamos escolher a cabine interna, porque é a mais barata, tá? Já está aqui selecionado, vou avançar, ok? O próximo passo é principalmente você definir o que você quer de extra, porque até agora a gente só pagou basicamente pelos shows, pelas atividades que a gente vai ter de recreação, de aulas, de ginástica, de academia, pela alimentação e pelo que mais? E pela cabine, tá? Então foi basicamente isso. E aqui, olha, ele já oferece a experiência única fantástica. O que é isso? Escolha entre as melhores cabines disponíveis, uma mudança de cruzeiro grátis, caso precise fazer alguma coisa assim, né? Café da manhã na cabine gratuita, tá? Isso aqui geralmente é um serviço extra, tá? Que as companhias elas oferecem. Se você quiser tomar café da manhã na cabine, você pode. Normalmente você precisa pagar mais por isso, porque o café da manhã ele é oferecido no restaurante principal, tá? E 20% de desconto em um pacote pré-pago selecionado para restaurante de especialidades. Esses restaurantes é o que eu falei para vocês, que geralmente não está incluso. Geralmente são em torno de 4 ou 5 restaurantes. Um restaurante de pizzaria, um restaurante japonês, um sushi e etc. Então esses restaurantes você precisa pagar à parte. E você comprando essa coisa aqui, ó, que no caso não está pagando nada, é R$0 a mais, você tem um 20% de desconto. Então isso é uma coisa boa, vamos avançar. Pronto, aqui você vai definir os 2 tipos de cabine dentro da cabine interna. Então, todas as cabines elas têm variações, né? Então, ó, você tem uma disponível do 5º ao 10º andar e do 11º ao 14º andar. Todas são 17 metros quadrados, essa daqui já está 100% reservada. Então, vamos lá para cima do navio. Eu gosto de ficar no alto, tá, gente? O pessoal diz que balança mais, mas não sei não. Eu acho que não balança não. Avancei. Aqui eu já vou definir o local da cabine, tá? Eu sempre indico você ficar no meio, ok? Porque daqui do meio você consegue se locomover muito fácil, tanto para as coisas que acontecem na frente do navio, como para as coisas que acontecem no fundo do navio, tá? Então aqui a gente não tem mais opção no meio nem no fim, então a gente vai ter que ficar na frente do navio, tá? Que também não é muito ruim não. Aqui eu vou preencher todos os dados dos hóspedes. Opa, aqui tem uma coisa muito importante, preferências de jantar. Normalmente no almoço, café da manhã, você vai ao horário ali definido que a empresa estipula. Ela estipula um horário, de 6 às 10 da manhã é o café da manhã, de 10 da manhã às 2 da tarde é o almoço. E aí você vai qualquer horário, geralmente é um restaurante buffet, então você chega e se serve. Então já tem vídeo aí de vlog mostrando tudo como funciona, depois você vai lá e confere. O jantar não, o jantar é horário marcado, porque é mesa, é no menu, tá? Então você precisa ter a sua mesa ali reservada, o navio precisa comportar todo mundo. Então você já pode indicar aqui a sua preferência de horário de jantar. Normalmente são 2 horários de jantar, um mais cedo e um mais tardio. E esses horários eles revezam com o show no teatro. Então, por exemplo, enquanto uma turma está jantando naquele horário mais cedo, tem outra metade do cruzeiro assistindo o show do teatro. E aí, depois que termina tudo, né, essas turmas elas se invertem. Você vai para o jantar tardio e quem estava tendo o jantar mais cedo vai assistir o show do teatro mais tarde. Então, vamos ver aqui os horários, ó. Você tem o jantar cedo, de 5h30 às 7h30, e você tem o jantar tardio, de 7h45, tá? Vamos definir aqui o jantar tardio. Isso é uma boa opção, porque algumas companhias nem dão essa opção de você definir o horário de jantar. Então aqui depois ó, você vai preencher tudo. Nome, data de nascimento, sexo, país de residência, CPF, endereço. Tudo você vai colocar aqui. Os documentos, tanto do primeiro hóspede como do segundo hóspede, tudo você vai deixar já colocado aqui. E aí depois, feito isso, você vai definir quais são as compras extras que você vai ter que adquirir. A primeira delas é o pacote de bebidas. O pacote de bebidas, você tem que colocar na balança se compensa ou não para você. Porque o que acontece? Se você definir o pacote de bebidas, você vai poder beber
à vontade dentre aquelas bebidas que o pacote de bebidas definiu. Então tem algum tipo de cerveja, tem alguns vinhos, tem alguns whiskies, destilados, coquetéis, águas, refrigerantes e etc. Se você não optar pelo pacote de bebidas, cada bebida que você consumir, você vai ter que pagar individualmente. Isso às vezes compensa para quem não consumir bebida alcoólica, porque aí só vai beber aquele refrigerante, uma água, um suco, um café, então você paga separadamente. E aí, se você consome alcoólicos, você tem que colocar na balança se você vai consumir muito ou se você vai consumir pouco, e que vale a pena comprar o pacote de bebidas. Sugiro você entrar no site da companhia e olhar os pacotes de bebidas que a companhia oferece e quais bebidas estão inclusas, porque existem diferentes tipos de pacotes, desde o mais básico até o mais completo, com whiskies de internacionais, vinhos de não sei lá das quantas, então você tem que conferir realmente e olhar se vale a pena ou não. Se você for comprar o pacote de bebidas, não necessariamente você precisa adquirir ele agora, no momento da compra do seu cruzeiro. Você pode comprar ele depois, mas o indicado é que você compre antes do seu embarque, porque normalmente após embarcar lá dentro do cruzeiro, os pacotes eles ficam mais caros. Da mesma forma, pacote de internet, passeios que você queira fazer de excursões nas cidades em que o navio vai parar, por exemplo, você pode comprar passeios. Então, se você for comprar passeios da própria MSC, faça todas essas compras extras antecipadamente. Internet da mesma forma, a gente sabe que a internet dentro do navio ela não funciona, tá? Não é liberada, não existe Wi-Fi liberado quando ele está em alto mar. Quando ele está ali na cidade, é possível você pegar algum sinal enquanto ele está atracado ali e você ter acesso à internet. Mas enquanto ele está em alto mar, a gente não tem nenhum tipo de acesso. Quem deseja ter internet precisa adquirir o pacote extra, tá? Então, esses pacotes extras você vai ver uma listinha lá e você vai decidir se vai comprar ou não. E aí a gente inicia a terceira parte desse vídeo, que eu já disse que ia ser longo, né? Mas eu estou explicando tudo nos mínimos detalhes para você sair um expert daqui. Então, ó, após a compra, a primeira coisa que você tem que fazer é definir sua passagem aérea, né? Você já sabe a data do seu navio, você já sabe a cidade que ele vai sair, então você precisa comprar a passagem aérea da cidade que você já está até a cidade do navio. Se você já mora em São Paulo, se você já mora no Rio ou em alguma outra cidade que o navio já saia, não precisa se preocupar com isso. Mas passagem aérea é uma coisa que você tem que comprar também com antecedência, tá? Então você vai lá pesquisar nas companhias aéreas e compra a sua passagem aérea para chegar na data do navio. O que eu sugiro é que você chegue pelo menos um dia antes da data de embarque. A gente sabe que o sistema aéreo ele é incerto, então o voo pode atrasar, pode cancelar, você não sabe ao certo quando que você vai chegar, né? Então, como são compras diferentes, né, não estão atreladas a compra do navio com a passagem aérea, caso o seu voo seja cancelado e você não consiga embarcar no navio, não tem o que fazer, você perde realmente a sua viagem. Então, chegue na cidade do embarque sempre um dia antes. Da mesma forma, pode acontecer de você precisar sair da cidade um dia depois. Mas normalmente isso não acontece. Geralmente o desembarque do navio acontece ali pela manhã e você consegue pegar os voos ali na parte da tarde e à noite no mesmo dia sem precisar pagar mais uma hospedagem naquela cidade. Tá bom? E aí, como você chegou um dia antes, você precisa se hospedar em algum lugar. Então você também vai reservar essa noite, pelo menos, para você passar em algum hotel, em algum Airbnb. Então você tem que reservar também essa noite. Então, por exemplo, o embarque do navio é domingo. A minha recomendação é que você chegue na cidade de embarque no sábado. E aí você precisa reservar a sua hospedagem na noite de sábado para domingo. Ok? Terceiro ponto para você prestar atenção nesse período aí de pós-compra do seu cruzeiro é com relação ao roteiro, as coisas que você vai fazer durante a sua viagem. Você já sabe quais cidades o navio vai passar. Então você precisa definir o que você vai fazer nessas cidades. Então, por exemplo, se o navio vai parar em Salvador, o que eu vou fazer em Salvador? Eu vou fazer um passeio qualquer? Eu vou andar livremente, sem destino, seguindo só o que o meu coração sentir? Ou eu vou comprar um pacote? Ou eu vou fechar com alguma agência? Ou eu vou encontrar alguns amigos? Ou eu vou visitar casas de parentes? Enfim, você precisa definir dia a dia o que você precisa fazer, para você não ter que chegar lá no dia na hora e assim, e agora? O que é que eu faço? E acabar tendo que pagar bem mais caro, né? Então se planeje para todos os dias da sua viagem, o que você vai fazer em cada cidade, o que você quer fazer, o que você quer visitar,
tá bom? Quarto ponto aqui muito importante, você precisa, antes de embarcar no navio, autorizar um cartão de crédito, tá? Esse cartão de crédito ele precisa ser internacional, pois os pagamentos dentro do navio é em dólar. Tá? Então ele precisa ser um cartão de crédito internacional. Independente se você tiver comprado o pacote de bebidas, se você já tiver comprado tudo, tá tudo incluso, você precisa ainda cadastrar um cartão de crédito. E esse cartão de crédito ele precisa estar autorizado a fazer compras internacionais. Então não esquece de autorizar lá no seu banco, liga lá ou mesmo pelo aplicativo do seu banco você consegue fazer essa autorização que a gente chama de autorização de viagem. Tá bom? Então faça isso, que nos primeiros dias ali do navio você já vai precisar cadastrar esse cartão de crédito. Logo em seguida você vai separar toda a sua documentação de embarque. No seu e-mail você vai receber todas as informações, o número da sua cabine, o horário de seu embarque, como que vai ser o embarque, o que você precisa levar, quais são os documentos que você tem que levar, o que você pode ou não colocar na mala. Inclusive, se vocês querem que eu faça um vídeo explicando só sobre esses processos de documentos, o que pode, o que não pode, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só para vocês. Acabou de passar uma sirene que eu não sei se vai sair no áudio, hein? Mas vamos lá, seguindo. E aí depois, o que é que falta? O ponto 6 é você fazer o check-in. Você vai precisar, do mesmo jeito que acontece na companhia aérea, você precisa fazer para embarcar no cruzeiro, tá? Então você vai colocar, confirmar, né, as informações dos hóspedes, você vai conferir no seu check-in o horário de embarque, tá? O horário de embarque não é o horário que você quiser, o embarque no navio ele acontece durante o dia todo e você tem que ir exatamente no horário que está marcado na sua documentação de check-in. Lá vai estar todas as informações, você vai apenas confirmar que você realmente vai embarcar, para quando chegar lá na hora, os agentes portuários apenas conferirem a documentação e liberar a sua entrada. É a melhor parte essa. E o ponto 7 é iniciar o cruzeiro, né? Então você vai chegar lá, vai mostrar toda a sua documentação, embarcar, procurar a sua cabine, abrir suas malas e aproveitar a sua viagem. Então esse foi uma explanação assim gigantesca de como que acontece o processo de compra para você realizar a sua primeira viagem de cruzeiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Caso tenha sobrado aí alguma coisa não tenha sido muito clara, ou se eu deixei de falar alguma coisa, deixa aí nos comentários. Não pense duas vezes, pergunta, que eu vou responder com o maior prazer. Não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante para você conferir o que é que vai vir daqui pra frente, tá bom? Vou ficando por aqui, um cheiro, tchau, tchau e até o próximo vídeo.